A paz do Senhor, meus irmãos, nós queremos aqui engrandecer ao Senhor por todas as coisas, por tudo aquilo que Ele tem feito em favor das nossas vidas, porque não somos merecedores, mas ainda assim bendizemos e exaltamos ao Senhor. Nós estaremos hoje compartilhando com os irmãos a respeito da lição de número 4, ídolos na família. E aqui nos estúdios do CETADB, como sempre tem sido, não é? Estamos acompanhados pelo Jonatas Emanuel, que está nos auxiliando na gravação desta pré-aula, e também o pastor Adovilson Alves de Andrade, que já está com a oportunidade para a sua saudação inicial. Pai do Senhor, tudo certinho? Pastor, tudo certo. Maravilha. Graças a Deus que nos dá mais esta oportunidade maravilhosa, né? E estamos aí grato a Ele por tudo quanto Ele tem feito por nós, por esses momentos especiais em que estudamos, né, mais um assunto da Escola Bíblica Dominical. Está sendo uma bênção e já, né, pastor, pedindo para compartilharem esta aula. Com certeza. Está tendo um número muito bom de visualizações, mas pode aumentar em nome de Jesus. Com certeza. Inclusive é importante nós deixarmos aqui a informação de que se vocês assistindo a aula tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar um comentário a respeito, não é, da dúvida que vocês têm, para que a gente possa estar respondendo, porque a gente responde aos questionamentos, né, às observações que os irmãos fazem à aula que nós aqui estamos compartilhando. Então, qualquer um dos nossos canais, na própria transmissão, no canal do YouTube, como também na nossa página EBD Apucarana no Facebook, ou ainda você pode enviar através de e-mail, através também do WhatsApp aqui do CETADB. Nós com certeza lhe daremos um retorno, a resposta, ou ainda fazendo observações com relação à indagação que os irmãos fizerem. Amém? O texto áureo da lição, meus irmãos, deixa eu só colocar aqui, a lição de número 4 faz parte da revista Relacionamentos em Família. Se você ainda não tem a sua revista, ainda dá tempo de você adquirir para acompanhar e assim ter um aprendizado mais consistente, mais produtivo a respeito dos temas que estão sendo propostos nesta lição. Vamos lá então, texto áureo da lição está na primeira epístola que escreveu João, capítulo 5, versículo 21, e diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A verdade prática está dizendo o seguinte: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. A verdade prática, ela acaba também sendo uma definição do que é idolatria. O ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, ou que a pessoa, né, coloca, faz com que ocupe o lugar de Deus, que é exatamente o lugar da primazia. Deus deve ter em nossas vidas a primazia, o primeiro lugar. Por isso, devemos seguir aqui os conselhos de João na primeira epístola, devemos fugir, guardar dos ídolos. Vamos então para a leitura bíblica em classe. Nós vamos ler, na verdade, 2 trechos, porque serão aqueles que serão tomados como parâmetros, né, como exemplos para esta nossa lição de número 4. O primeiro está em Gênesis capítulo 31, versículos 17 até o 19, e também os versículos 33 até o 35, e depois Juízes capítulo 17, os versículos 1 e depois de 3 a 5. Vamos lá, juntamente com o pastor Adovilson. Muito bem, Gênesis 31 e 17. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão indo a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse ao seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Milca.
ou Mica. Assim resistiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Muito bem, esta a leitura. Veja que são dois temas específicos, né? Primeiro, o caso de Gênesis, que envolve Labão, envolve Jacó e também envolve Raquel. E o segundo texto de Juízes é o problema da idolatria na casa de Mica, que roubou a sua mãe, não é? Veja que também Raquel praticou esse mesmo gesto, né? Roubando os ídolos do seu pai. Então, nós vamos trabalhar neste contexto. Deixa eu só verificar aqui com os irmãos os objetivos da lição. O primeiro deles é apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão. Já no segundo ponto, tratando a respeito de Mica, é explicar o cenário político e social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E no terceiro ponto desta lição, nós vamos alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. Veja que esse tema, meus irmãos, ele é um tema recorrente na história de Israel, que foi inclusive o que motivou, não é, o exílio, e este tema é recorrente também em nosso tempo, de maneira que nós temos que, seguindo o exemplo de João, fugir, guardar-nos, não é, da idolatria. Agora, nós temos como o pastor Adovilson a definição da palavra-chave, que é idolatria. É bom sempre que os professores procurem a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra, não é? De onde ela vem. Idolatria, essa palavra tem a sua origem no grego e é formada por dois vocábulos: eidolon, que significa ídolo, e latria, que significa adoração. Daí se origina seu significado, adoração aos ídolos. Agora, uma pergunta: idolatria é só adorar imagens? A resposta é não. Idolatria não é só adorar imagens. Idolatria é adorar qualquer coisa que não seja Deus. Quando alguma coisa ganha mais importância em sua vida ou em nossas vidas que Deus, essa coisa se torna um ídolo. Coisa ou pessoa se torna um ídolo, né? E tudo pode se tornar um ídolo, né? Dependendo daquilo que a pessoa coloca no seu coração. Ídolo é tudo que ocupa o primeiro lugar na vida do homem e da mulher. E nós temos sim que adorar e colocar Deus em primeiro lugar em nosso coração. Com certeza, o primeiro lugar, a primazia, não é? Sempre ela deve ser tributada a Deus. Temos então nesta lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. O primeiro caso é o caso de Raquel, a mulher de Jacó. Veja que a esposa de um dos patriarcas, não é? Que sabia que o seu marido servia o Deus de seus pais e que também ele era poderoso, o Deus, não é, dos pais de Jacó, era um Deus poderoso, invisível e que não precisava de ídolos para o personificar. Essa é a verdade a respeito do nosso Deus. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro e, sentindo-se injustiçada pelo pai, exatamente por causa do episódio, que não é o caso da questão aqui, mas a gente sabe que Jacó trabalhou para Labão, primeiramente, ele queria, na verdade, se casar com Raquel, mas o seu pai, na hora do casamento, mandou que ele se casasse com Leia, e depois ele trabalhou ainda outros 7 anos para que pudesse se casar com Lia, e isso gerou ali um problema, de forma que
a Raquel, percebendo que não teria herança, nem ela e nem a sua irmã, ela resolveu então furtar as estatuetas, os terafins, né, os ídolos que o seu pai Labão tinha em casa, que eram na verdade pequenos deuses que Labão mantinha ali em sua casa. E ela resolveu praticar um roubo desses itens. Já o segundo caso é o caso de Mica. Mica era um efraimita, ou seja, era um israelita descendente da tribo de Efraim, que viveu no tempo dos juízes em Israel, e este se uniu aos danitas, que era a tribo ali relacionada a Dan, e fabricaram ídolos e também construiu, né? Não só fabricou ídolos, não é, o Mica, mas também construiu um santuário para eles em sua casa, chegando ao absurdo de consagrar o seu próprio filho para ser sacerdote na sua casa, onde ele tinha ali esse santuário. Nesta lição, então, nós vamos ver as consequências da idolatria dentro de uma casa. E com o pastor Adolfilson, nós já vamos para o ponto primeiro: os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Muito bem, depois de anos de trabalho para o seu sogro Labão, né, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Agora, em função dos ressentimentos que existiam, a situação não estava muito interessante ali entre Jacó e Labão, não é? E devido a esse ressentimento que existiu entre ele e o seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão sem falar nada a ninguém, não é? E quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Como que ele vai fugindo desta maneira, depois aí de tanto tempo junto, né? E ali em Gênesis 31 e 22, olha só, 3 dias depois, Labão, depois que a Jacó com as suas mulheres e filhos e gados foram embora, diz lá em Gênesis 31 e 22 que 3 dias depois Labão foi informado que Jacó tinha fugido. E em Gênesis 31 e 23, tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e alcançou nos montes de Gileade. Veja bem que ele não desistiu, formou lá uma equipe de homens e vamos atrás de Labão. Trazer o rapaz de volta, né? Porque afinal de contas, se você ler o contexto aí do capítulo 29 e 30, na verdade o capítulo 30, né, você vai verificar que Jacó, ele de fato era um trabalhador, né? Ele trabalhava e Deus fez prosperar o trabalho de Jacó. E isso trouxe ali um certo desacerto com Labão, que mudou, na verdade, não é, o acordo que havia entre eles várias vezes. Então vocês observem que exatamente por causa da dificuldade de relacionamento foi que o Jacó decidiu ir embora, fugir, na verdade, né? Ele saiu fugido. E eu acho interessante, meu pastor, é assim, como é que o camarada sai fugido com a esposa, com o gado, com tudo, e o Labão não percebe, só depois é que ele foi notificado desse fato. Então já aí a gente vê assim um problema de relacionamento dentro da família. Agora veja, Labão era um homem idólatra e ele possuía pequenos deuses no interior da sua casa, para os quais ele orava e pelos quais ele acreditava ser ajudado. Veja que esse problema da idolatria, Deus já havia alertado, né, o povo a respeito desse assunto. Deus já havia alertado porque eles, peregrinando, se envolveriam com gentes, não é, de povos pagãos e que adoravam muitos deuses. Eram, na verdade, terafins. Terafins eram ídolos fabricados de madeira, ou de pedra, ou ainda de barro, não muito diferente do que a gente tem hoje, né? Cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Eu particularmente fico com a palavra de Deus que diz que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem, aquele que entregou a sua vida em nosso favor. Porém, as pessoas erigem esse tipo de estatuetas, não é, para estarem
adorando, venerando, prestando culto e tal, na intenção ou no entendimento de que esses os ajudam e os socorrem. Aí nesta visão que tinha Labão, quem os possuísse também tinha o direito à herança. E aí é que nós vamos entender por que foi que Raquel roubou. E é exatamente o subponto 2 aqui. Labão descobre o furto dos ídolos domésticos. Pastor, antes de continuarmos, a situação aí, o relacionamento de Jacó e seu sogro não começou muito bem. Eu lembro que a Bíblia registra que o combinado foi, você trabalha há 7 anos, que ele deveria casar com Raquel. Agora veja bem que coisa interessante. Lá em Gênesis 29 e 23 diz assim, depois da festa de casamento, né? Mas quando a noite chegou, deu a sua filha Lia a Jacó. Então, em vez de ser Raquel, ele já enganou Jacó, não é? E Jacó deitou-se com ela. Lá em Gênesis 29 e 25, quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, o que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Em Gênesis 29 e 26, Labão respondeu, aqui não é o costume de entregar ao casamento a filha mais nova, e sim a filha mais velha. E no 27, olha o que aconteceu, que eu quero esclarecer aqui, pastor, que muitos dizem, olha, Jacó teve que trabalhar 14 anos para depois casar com Raquel. Olha o 27, ele disse assim, deixe passar essa semana de núpcias, ou seja, a festa de casamento, e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. E o verso 28 diz assim, Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu a filha Raquel por mulher. E 29, Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Ou seja, ele trabalhou 7 anos, e vamos dizer assim, mais uma semana, mas já contraiu o matrimônio com as duas. Então ele não trabalhou 14 anos, ele trabalhou 7 anos e uma semana, vamos aí, né? E aí ficou obrigado de trabalhar mais 7 anos. É o acordo que o senhor trabalhou fez. E cumpriu o acordo. Nesse aspecto a gente tem que entender que Jacó era de fato um camarada de palavra, né? Hoje em dia a turma não tem palavra não, a turma escreve um papel e descumpre aquilo que trata. Mas o Jacózinho aqui era um homem de palavra. Exatamente. Veja, no subponto 2 aqui, pastor, Labão descobre o furto dos seus ídolos domésticos. O texto, não deixa pra gente muito claro, quando Raquel percebeu que o seu pai não lhe daria herança alguma, foi exatamente esse o motivo que ela furtou. Veja que não está claro em nenhum momento aqui, nem na lição e muito menos no texto bíblico, de que ela tenha furtado esses ídolos com o desejo de adorar a esses ídolos. Ela está muito claro que ela furtou os ídolos para se garantir no que diz respeito à herança, porque quem os possuía herdava, tinha direito à herdade. Esse é o texto de Gênesis capítulo 31 e o versículo de número 19, que diz assim, e havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Ou seja, o texto, onde aqui na minha tradução, que é o meio da Revista e Corrigida, traduz ídolos, a palavra no original é terafim. Então você observe que ela roubou, que já é um outro erro, além de estar roubando ídolos, ela cometeu aqui um duplo erro, mas ela tinha essa expectativa. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não encontrou, porque de princípio, Labão pensou que Jacó é quem tinha roubado. Porém, o texto diz assim, que Raquel os escondera na albarda de um camelo e se assentou sobre eles. A albarda é a sela, vamos colocar assim de forma mais simples, Para um camelo era a sela que se colocava ali nos lombos do camelo para poder se acomodar sobre o animal. É o texto de Gênesis 31
e o versículo de número 34, que diz assim, ó, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara-se sobre eles e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Veja então, essa é a questão que envolveu o roubo. Pastor, só uma colocação, estas imagens de terafins não existiam somente para adoração idólatra, né? Na Antiguidade Oriental, aquele que possuísse os ídolos do lar poderia se tornar chefe da família, e eu grifei aqui, e o herdeiro principal. E o aspecto econômico da questão, sem dúvida, fez parte do desejo de Raquel em furtar os ídolos. Agora, por que isto? Porque nós vemos lá em Gênesis 21:14, pastor Hércules, os nossos alunos e professores, Raquel iria dizer a Jacó, temos ainda parte na herança dos bens do meu pai? Uma pergunta, né? Não nos trata ele como estrangeiras, não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Então esta é a revolta, não vamos levar dinheiro. E quem possuísse esses ídolos, não é, conforme nós dissemos aqui, poderia ser considerado o herdeiro principal de toda a fortuna aí, né? Mas caminhando para o tópico 1 e subponto 3, Raquel usa mentira para esconder o ídolo, não é? Veja bem, queridos, Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Chegamos à conclusão, pastor, que deveriam ser estatuetas pequenas, né? E já pensou sentar em cima de deuses? Muito desconfortável também, né? E também humilhou os deuses, né? Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo. Aqui eu quero fazer uma correção, pastor, que não está em cima do camelo. Porque, veja bem, lá em Gênesis 31:33, então Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia, das duas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Tá? Raquel tinha colocado, versículo 34, tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo que estava sentado em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas não encontrou. Então esta sela, o senhor falou cela. É uma cela. Antigamente falava pelego, que se colocava sobre o animal. Ela estava sentada dentro da tenda. O bom gaúcho coloca o pelego e em cima do pelego põe a sela. É isso mesmo, o pelego é para não ferir ali o lombo do animal. Então ele realmente ali, ele usou justificativa, né, que estava período menstrual, consequentemente seu pai não encontrou os ídolos. Fica claro que embora Labão acusasse Jacó de roubar a sua filha, quem furtou seus ídolos. Porém, a colocação aqui não estava sobre o camelo. O versículo 34, ele esclarece bem esse ponto, porque ele diz assim, ó, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. Exato. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então, a ideia que nós temos aqui é que essa albarda estava no chão. Exato. Não estava em cima do camelo, mas no chão, e ela escondeu por ali e sentou-se em cima. E aí deu a desculpa para o seu pai de que não podia se levantar, porque ela estava nos dias da sua menstruação. Exato. Segundo o costume da mulher, que é o texto que a tradução coloca no versículo 35. Então essa é a questão que o pastor Edovilson está esclarecendo aqui e que de fato está de acordo com o que está na Bíblia. Então os irmãos considerem esse apontamento aí para a aplicação desta lição no tópico 1 e o subponto 3, e aí vai ficar mais claro para nós esse aspecto. E é interessante, pastor, que ela diz, eu não posso me levantar. Por quê? A mulher, quando estava neste período de menstruação, aonde ela sentava era considerada imundo. Ele falou, então tem que manter distância. Até porque não existiam os absorventes íntimos que existem hoje. Enfim, é uma realidade bem diferente também, não é, essa questão. Encerrando o tópico primeiro, meu pastor, diante do engano, o fechamento de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para acobertar a sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Veja então que nós temos aqui o roubo
não é, de ídolos e a mentira. É como diz aquela, ainda que não se aplica, não é? Mas a história do abismo que vai chamando outro abismo, né? É uma mentira que vai chamando outra e você acaba tendo que contar uma outra mentira para poder esconder a primeira mentira, e aí a coisa vai se tornando um ciclo vicioso, de maneira que, conforme eu já disse no início, nós devemos mesmo tomar a palavra de João e guardar-nos, não é, da idolatria. Esse é o melhor negócio, porque é uma coisa repugnante e Deus não aceita. Ele não reparte, não é, a sua glória com ninguém. Pastor, nós vamos para um intervalo e depois do intervalo nós vamos para o nosso tópico de número 2. E o tópico de número 2 é um santuário de deuses na casa de Mica. É, na verdade, um outro assunto que vai trabalhar essa mesma questão. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Muito bem, retomamos aqui o nosso tópico de número 2, um santuário de deuses na casa de Mica. Vamos com o pastor Adovilson a respeito da idolatria e o caráter antiético de Mica, conforme o texto de Juízes, capítulo 17, os versículos de 1 a 4. Pastor. Muito bem, apesar do nome especial Mica, olha o significado. Quem é como o Senhor nosso Deus, não é? Olha o significado desse nome. Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Agora, nós vamos ter que entender o aspecto, o contexto em que ele vivia. Na época de Juízes é um período mais caótico de Israel. O texto diz que não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. Foi nessa época que Deus levanta os juízes para tratar de assuntos concernentes a tudo que acontecia entre o povo. Aí o povo se consertava, morria o juiz, o povo se abandonava de novo os costumes, ou melhor, a lei de Deus, e Deus levantava um outro juiz. Então foi um período extremamente caótico em que nós vamos ver agora em que vivia esse Mica, não é? Agora, vamos lá, ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa, sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. E eu trouxe aqui para essa questão de idolatria e também a questão de juízes, pastor, nesta época, lá em Juízes 2,17, eles não queriam ouvir os juízes, antes se prostituíam com outros deuses e adoravam. Então, era uma época de idolatria terrível, não é? O povo vivia na região montanhosa de Efraim, tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés. E Juízes 8,27, que está na nossa lição, Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser a armadilha para Gideão e sua família. Ou seja, uma época onde dominou a idolatria, tá? Em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo. Sincretismo é uma mistura, não é? Sincretismo religioso é uma mistura de duas ou mais religiões. Então, misturou aí, pastor, dizia assim, estamos adorando a Deus, mas usando um ídolo. Porventura não foi o que aconteceu com Arão? Quando Moisés sobe no monte, né? Demorou um pouco, quando desceu, estava lá a questão do bezerro que foi
construído. Quando Moisés chega a Arão, fala: o que fez isso daqui? Arão falou: eu não entendo, nós colocamos aí no fogo, foi e saiu isso aí. Veja bem a explicação de Arão, que realmente não convenceu, não é? Eles queriam adorar o bezerro como sendo Deus. Então, infelizmente, hoje há uma necessidade do ser humano de ter algo para visualizar. Este é o meu Deus, para tocar, não é? Mas é interessante que a Bíblia, pastor, nos orienta que nós devemos servir ao Deus invisível, não é? Agora, essa mistura, esse sincretismo religioso aí começou a ter relevância na época de Mica. Olha que isso é uma coisa que, ainda que hoje nós tenhamos a Bíblia, não é? A palavra de Deus, e tenhamos a forma de culto instituída, organizada e tal, nós temos e vivemos esse problema, não é? Vivemos esse problema no mundo, no nosso país, que é um país onde esse sincretismo religioso é muito evidente, não é? A mistura de religiões, e também dentro do nosso próprio povo evangélico há também essa mistura que muitas vezes não traz benefício, mas malefícios, porque as pessoas acabam misturando as estações, não é? Nós temos crentes que não saem de casa sem antes dar uma consultadinha ali no seu horóscopo, para ver o que é que o horóscopo está dizendo a respeito do seu dia. Veja que isso é, de fato, já essa miscelânea, essa mistura, esse sincretismo aqui que o pastor está se referindo. Além do abandono que houve na época de Mica, no que diz respeito a seguir as leis do Senhor, as famílias também começaram a adotar esse sincretismo religioso como um modelo para suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Olha, Deus está dizendo: eu sou o dono do ouro e da prata, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor em Ageu, né? Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto desta corrupção moral. Então podemos dizer assim, ele estava ali dentre aqueles que eram da tribo de Efraim, era um crente desviadinho, não é? Assim como a sua família, também efraimitas desviados do Senhor, o seu povo também desviados do Senhor. E aí você observa que isso tudo gera um aspecto bastante negativo, que na sua consequência foi exatamente o que fez Mica. Por isso, não foi difícil ele roubar a sua própria mãe. Olha que ponto que chega a situação da idolatria nessas concepções que havia na época e que também tem os seus desdobramentos atualmente. Agora veja bem, pastor, agora o tópico 2, o subponto 2, a abominação de Mica. Mica havia construído em sua casa lá um altarzinho, um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A escritura diz: tinha este homem Mica, né, esse personagem aí, uma casa de deuses, e fez um éfode. Olha aí, meus queridos irmãos, esse éfode é um avental, né, que o sacerdote usava. Agora veja bem, fez um éfode de terafins e consagrou um de seus filhos para que fosse sacerdote. Veja bem que a Bíblia tem todo um critério lá no Antigo Testamento para exercer esta função, não é? Sacerdote, ele simplesmente pega um filho: a partir de hoje você vai ser sacerdote, preparou uma roupinha, colocou nele, né? Interessante. Essa história se repete ainda hoje. Exato, não vou entrar guardadas as devidas detalhes. proporções, não é? Mas ela se repete ainda hoje. Exatamente. Agora, a partir de hoje você é sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, olha aí, ó, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos do metal. Visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem furtara, lançava maldição sobre o ladrão. Agora veja bem, em Juízes 17:2, ele disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição. Agora, vamos mais adiante, pastor, que ele vai confessar. Deixa eu ver se está no próximo aqui.
Temendo sofrer Alau com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou o seu pecado e a restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. 17:2 diz lá, que disse certa vez a sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu os ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. E você sabe o que disse a mãe? Lá em 17:2, o Senhor abençoe meu filho. Veja bem, a mãe colocando panos quentes no filho ladrão. Não houve uma correção, por que você fez isto, né? Aí a sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e deu aos ourives, né, para que fabricasse aí imagens de escultura para a casa de Mica. Veja bem que situação aí, né? O texto de versículo 3, Juízes 17, verso 3, assim ele devolveu o dinheiro. Então a mãe dele disse: agora dedico esta prata ao Senhor em favor do meu filho, para que ele faça uma imagem revestida de um ídolo de metal. Eu devolvo agora esta prata ao Senhor. Então, algo que era feito, o material, né, no caso a prata, usado para construir um ídolo, ela estava dedicando ao Senhor, como que o Senhor recebesse esse tipo de dedicação ou esse tipo de oferta, não é? Como que Deus precisasse, né? E a gente sabe que de fato o Senhor não precisa desse tipo de oferta. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus da tribo de Efraim, mas desviada da fidelidade de Deus, servia aos falsos deuses representados por pequenos ídolos chamados terafins. Mica e os seus familiares, eles afirmavam, ou pelo menos entendiam, desta forma estavam servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, diz o texto do versículo 6, que naquele tempo, naquele período histórico do tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo. Olha, eu vejo isso acontecendo em 2023. Exatamente. O camarada fala: mas eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito, eu acho que é dessa forma. Recentemente eu ainda disse a um irmão, falei: rapaz, o que você acha ou deixa de achar, pouco importa. O que importa é o que de fato o texto bíblico está nos dizendo, a orientação bíblica nos coloca, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, isso é que de fato importa. Aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa que é o certo, pouco importa, porque nos dias do juízo o que a gente vê é que foi de fato um problema esse tipo de concepção. Muito sério. E também tem lá em 21, 25 de Juízes, naquela época, a mesma coisa comentada 2 vezes em Juízes, não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo, não tinha norma, não tinha lei, e todo mundo envolvido com a idolatria, pensando ele servir a Deus. Por conta própria, a gente vai observar que depois de ter os seus terafins em casa, Mica, ainda não contente com isso, ele resolveu também mandar fazer o éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita. Esse éfode era um manto, né, que era colocado ali sobre o corpo. No caso dos sacerdotes, depois era onde também colocava ali o urim, o tumim, onde tinha as pedras que representavam as tribos de Israel. Enfim, era nesta vestimenta que se utilizava isso. E ele fez esse éfode e colocou sobre o seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Depois de um tempo, apareceu lá na sua casa um levita, e esse levita não tinha onde morar. Mica então o convidou para que ele vivesse na sua casa e substituiu. O seu filho deixou de ser o sacerdote, e este levita é que passou a ser o sacerdote da família pelo Deus de Israel, conforme o texto aí de Juízes capítulo 17, o verso 9, que diz assim: disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou, e a partir dali começou a ser o sacerdote na casa de Mica, diante daqueles deuses todos que estavam ali. Então aí você já vê um outro erro, né? Um andante, vamos colocar assim, vamos colocar um andante,
né, que estava procurando um lugar para que ele pudesse exercer o seu ministério. E aí ele acaba achando, né? Ele acaba achando. Pelo sustento e 10 moedas de prata e mais vestuário, isso por ano, ele se colocou nesta condição de ser sacerdote em meio a terafins. É interessante isso aí, pastor, que o filho de Mica não era da tribo de Levi, então não poderia ser sacerdote. Agora aparece aí esse levita, que nós chamamos hoje de missurílio, missionário com andarilho. Então é um andante, né? Ele vai andando. Ele vai indo, vai daqui, vai dali, vai daqui. O meu sogro, pastor Daniel Ascioli, que é o nosso pastor presidente aqui na igreja em Apucarana, ele sempre comenta que pedra que muito rola não cria limo. Isso diz ele a respeito de obreiros que estão aqui, estão ali, estão aqui, estão ali, nunca param em lugar nenhum, nunca criam uma identidade ministerial e acaba não se firmando, não é? Ele fala a respeito desse aspecto usando esta palavra. Pedras que muito rolam não criam limo. Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica e ele arrumou ali para si um sacerdote que atendesse às suas expectativas e com certeza não a expectativa de Deus, porque Deus não estava nesse negócio, né? Nem com esse sacerdote que ele colocou ali e muito menos com a família de Mica, porque Deus abomina a idolatria. Todos quantos chegassem então a essa casa, a casa onde Mica morava, encontrariam o Deus que desejasse invocar. Pode ser o santo que for, ali tinha. Aí, pastor, é interessante, tem aí o Deus casamenteiro, não é? Oi? Tem o Deus das causas impossíveis. Tem o Deus da chave. Tem o Deus dos motoristas. A chave da porta, a chave do carro. Então, tem Deus para todo gosto. Isso aí, infelizmente, esse homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus de seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. Essa história está se repetindo em pleno século 21. Ano de 2023, nós estamos vendo isso acontecer novamente. Encerrando então, pastor, o tópico de número 2, que traz na sua síntese o seguinte: imerso em um período de abandono à lei de Deus e sincretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominações, conforme vimos, enraizada na idolatria e no politeísmo pagão. Politeísmo é exatamente a adoração de vários deuses, de muitos deuses, enquanto a religião cristã, assim como a religião dos judeus, é monoteísta. Nós cremos em um único Deus, verdadeiro, poderoso e suficiente. Esse que enviou o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ter salvação. Glória a Deus. Pastor, vamos então aqui avançando. Aí nós falamos no primeiro ponto a respeito da história que envolveu Labão, Jacó e também a sua esposa Raquel. Nesse segundo ponto que encerramos, nós vimos a respeito de Mica, a idolatria, o roubo, enfim. E agora nós vamos verificar a respeito da idolatria dentro dos lares. Em ambas as histórias citadas, tanto de Raquel como de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava forte influência pagã nos lares israelitas, porque estavam ali no meio do povo pagão. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados agora a refletirmos a respeito da idolatria hoje. E é aí que está. O tópico 3, o subponto 1, os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldade em abandoná-las. Por isso, o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, lá em 1 João 5,21. Agora, essa questão de ídolo, vamos ler ali. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo, vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Agora, vive pelo que se vê, eu trouxe aqui, pastor, 2 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então nós vivemos pela fé, servimos a Deus pela fé.
E olha aí que está no Evangelho de João, capítulo 20, verso 27, nós conhecemos a história. Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado, e pare de duvidar e creia. Nós vemos essa história depois de Jesus ressurreto, apareceu onde estavam os discípulos. Quando ele apareceu a primeira vez, Tomé não estava presente. Diz a Bíblia que 8 dias depois ele aparece novamente e se apresenta, já chama Tomé, e disse lá em 20 e 28 de João, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aí ocorre aquela frase que Jesus disse, não é? Tomé, você creu porque viu. Bem-aventurado aqueles que não vê e crê. Nós não precisamos de ídolos ver para crer. Nós vivemos pela fé e não por vista. E com relação a ídolos ainda, pastor, 1 Crônicas 16, 26, porque todos os deuses das nações são vaidades. Ídolo é vaidade. Sabe o que significa vaidade? Oco, fútil, inútil, vazio, ilusório, porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Aí vamos repetir o que Jesus falou lá para Tomé. Então Jesus lhe disse, lá no versículo 29 de João 20, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Nós servimos a Deus pela fé. Com certeza. O pastor citou o texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. O capítulo 4 e o verso 18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Os ídolos são temporários e eles representam aquilo que é falso e vazio, exatamente porque são enganosos. É interessante, pastor, esse texto aí que diz que as coisas espirituais são mais reais que as materiais. Aquelas que você consegue ver. Porque isso que nós vemos vai ser destruído, vai desaparecer. Mas o que não vemos são eternas. Veja bem que é mais real as coisas espirituais do que as coisas temporais e passageiras. Seguindo a lição, no tópico 3 e no subponto 1, qualquer coisa, olha só que concepção que nós temos aí na lição escrita pelo pastor Lilianai Cabral. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como por exemplo, um emprego, um carro, dinheiro, o filho, o pai, a mãe, um estilo de vida, enfim, objetos, pessoas, isso tudo pode se constituir em um ídolo. E aí? Como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Aí essa definição, essa é importante que você tenha ela bem registrada, e até você pode sublinhar aí na sua lição, se você tem a lição, e se não tem, conforme eu já disse, compre, adquira, porque vai ser bom para você. Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Então, tomou o lugar de Deus, precisa ser leal àquilo e não a Deus, precisa honrar aquilo mais do que a Deus, isso é idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios e ele disse, capítulo 8, versículo 4. Pode ser. Capítulo 8, 4 diz assim: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. O ídolo nada é no mundo. Por isso é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição ou acima do próprio Deus. Cantor gospel. Aí podemos colocar pessoas, né, cantores, pregadores. Tem gente que só acredita em alguma coisa se for proferido pelo pastor fulano de tal. Se não foi ele que disse, então eu não aceito. Como se aquele camarada fosse o detentor, o dono da verdade. E aí nós temos que cuidar, porque isso também se constitui idolatria. A proliferação dessa cultura atual, a cultura da mídia, não é? Entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no nosso dia a dia. A mídia, por si só, ela é neutra.
A mídia, os mecanismos que estão aí, as redes sociais, elas por si só são neutras, ainda que algumas delas já estão estipulando critérios para alguns tipos de postagens que se faça ali. Mas a rede social ali, ela é neutra, a internet é neutra, mas é o meio pelo qual serve a sociedade como um canal de comunicação através do rádio, através da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de outros meios. Esse é que vai se constituir o problema. Ela, de fato, é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. A internet, o advento da internet ali, pelos anos de 1995, 1996, foi uma grande bênção. Porém, a gente observa que com a internet, as redes sociais, acesso a páginas, você acaba tendo muita coisa ali que não serve. Não serve para um crente, não serve para a família, não edifica, não constrói nada de positivo, para as nossas vidas. E é esse o aspecto que nós devemos cuidar. Exatamente. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, pela mídia, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos é fazer o uso acrítico. O que é isto? Nós devemos ser críticos. Nós devemos fazer uma análise e julgar se aquilo que nós estamos observando está fazendo, trazendo um crescimento espiritual, está acrescentando algo. Então não podemos fazer o uso acrítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Lá em 1 João 2,16, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. E 1 João 2,17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito bem, olha, o texto da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, na versão da Nova Bíblia Viva, diz assim, porque estas coisas são mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos e a ambição pelas coisas desta vida, que são exatamente as coisas que, segundo o texto da primeira epístola aqui de João, estão buscando meio de nos envolver com aquilo que é ruim. Então, falando a respeito da mídia, e aqui não só presos à questão da internet, porque na própria lição o pastor está mencionando outros canais, além da internet, TV, rádio, enfim, as programações, mas hoje acaba sendo a internet um dos principais, porque você pega um telefone, na sua mão você tem acesso a muita coisa ali, e então nós devemos cuidar exatamente disso. Os maus desejos da nossa carne, as coisas que os nossos olhos ficam buscando, enquanto estamos tendo acesso a esses canais de mídia, e também as ambições que temos na vida. Isso tudo pode nos conduzir por caminhos maus. E aí é só você pegar o celular de alguém que você já vai conseguir ver o que é que a pessoa busca quando vai para a internet, quando está na sua rede social, porque fica bem evidente ali as coisas que se buscam, porque os mecanismos que são utilizados por essas redes sociais, aquilo que você pesquisa é o que eles distribuem para você o tempo inteiro. Então, se você gosta de pesquisar a respeito de carro, vai aparecer muita coisa para você ali a respeito de carro. Mas se você gosta de pornografia, vai aparecer muita coisa ali sobre pornografia. E é aí que muitas famílias estão se estragando, estão se deteriorando e inclusive estão se acabando. Esse é um dos principais problemas. Aí Jesus disse no Sermão da Montanha: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? A igreja, pastor, é o sal da terra, e por isso é a única instituição, é o meio, através do qual o Senhor colocou, instituiu, justamente para que ela seja capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. E nós devemos nos atentar para isso. Exatamente. Para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano,
É preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Então Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, em nossa família e claro em nossa igreja. É a instituição que vai combater esta corrupção e defender a família nos últimos dias, que é o assunto que nós estamos estudando nesse trimestre. Isso aí, se Deus estiver entronizado nas nossas vidas e em nossa família, em nossa casa, certamente as coisas vão correr melhor, vão bem, certamente. Precisamos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais, assim como qualquer influência pagã em nossos lares. Assim encerramos o tópico de número 3 e vamos para a conclusão da lição com o pastor Adovils. Concluindo, portanto, meus irmãos, precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar os nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Muito bem, meus irmãos, com isso nós encerramos aqui os estudos da nossa lição de número 4. Louvamos a Deus porque até aqui os irmãos têm estado conosco e nos resta agora agradecer a cada um pela assistência, pela audiência e, se é válido, pedir aos irmãos que compartilhem. Se você assistiu esta aula e entende que ela acrescentou na sua vida, é porque também pode acrescentar na vida de outros. Então, compartilhe o link aqui desta aula com outros irmãos, através dos seus canais, através das suas redes sociais, para que outros irmãos também possam tomar conhecimento desse trabalho que nós realizamos aqui e poder também ter a oportunidade de ser instruído por aquilo que nós humildemente aqui apresentamos semanalmente aos nossos irmãos. Lembrando que sempre aos domingos, no horário de meio-dia, nós disponibilizamos o estudo da lição da semana seguinte, para que os irmãos possam ter tempo, se anteciparem no estudo e aqueles que são professores do preparo da sua aula, da sua lição. Quero aqui aproveitar, meus irmãos, para fazer novamente a indicação. Eu falei com o pastor João Antônio e adquiri o livro Famílias da Bíblia. Está aqui, Seus Dramas, Frustrações e os Dilemas Familiares de Hoje. Eu indico, o valor do livro é R$40 e vocês podem adquirir diretamente com o pastor João Antônio. Nós vamos deixar aqui nos comentários, para os irmãos, o contato do pastor João, para que vocês possam adquirir. Veja só os temas que ele aborda aqui. Isaac e Rebeca, o descompasso familiar e social, pais carismáticos e filhos problemáticos, cumplicidade dos pais com os filhos, o perigo de ter preferência por um dos filhos, Jacó, pai fiel e filhos mentirosos, a graça divina operando no caráter, Jacó nascido para vencer. O outro capítulo diz Efraim e Berias, quando os filhos trazem amargura. Efraim, um homem abençoado, Berias, a marca da desgraça familiar. As crises da família deixam o líder míope. Ainda um outro capítulo, as crises familiares tiram a pessoa do foco do futuro. O outro personagem é Eli, a ausência da autoridade e a permissividade dos filhos, tratando sobre um pai omisso, o caso de Eli, e também no capítulo 11 aqui do livro, prostituição e pornografia, o problema dos filhos de Eli e o mal do século 21. Falando ainda sobre Noemi, uma outra personagem da Bíblia, a retirante, Noemi e os dramas dos retirantes, o retirante e o drama do preconceito social e o drama do preconceito racial. Ainda um outro personagem que o pastor João aborda, que é Jó, quando o justo sofre. A vida exemplar de Jó, e aí Jó, o intercessor de uma família feliz. O último personagem que o pastor João aborda no livro é esse aqui, Davi, um bom rei e um péssimo pai. Uma infância problemática, a casa de Davi caiu, o outro, as traições de Davi, e por fim, a amargura, a revolta e ódio na família. Famílias da Bíblia, seus dramas, frustrações e os dilemas familiares de hoje é a nossa indicação. Aqui você vai poder verificar os contatos de telefone e de e-mail para falar com o pastor João Antônio e adquirir o curso
o livro, né, diretamente com o pastor João, e o valor que ele está cobrando pelo livro é R$40. Lembrando que nós estamos em abril de 2023, tá joia? Pastor Adovilson, suas considerações. Muito bem, o nosso desejo é que Deus abençoe você, sua família e seu ministério, não é? Até a próxima aula, e o nosso pedido continua. Ore por nós, nós oramos por vocês, e a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.